Olá, bem-vindos à nossa sala de testemunho. Hoje nós temos a alegria de ter uma pessoa alegre conosco, a Tati, ou a Tatiana Ramos, como nós a conhecemos, que serve junto conosco aqui na igreja, uma figura bastante conhecida ou pessoalmente ou pelas redes sociais, que você em algum momento já cruzou com ela aqui no contexto da igreja. Mas é verdade que a gente às vezes vê uma pessoa e nunca sabe a história dela. E esta sala de testemunho é para que a gente valorize a obra de Deus na pessoa. E para que você conheça um pouco a história, porque nós somos resultado de uma história, das escolhas que nós fazemos. Então eu convido você a nos acompanhar atentamente para uma live emocionante e que tem um testemunho muito forte de recomeço, de cura, de restauração em Deus. Eu vou pedir para a Tati, então, começar contando o contexto familiar dela, em que contexto familiar ela nasceu, espiritual também. Tudo bom, pessoal? Tudo bom, pastor? Como todos me conhecem, alguns, aliás, eu sou a Tati, estou trabalhando aqui na Igreja Seara, todo mundo me vê para cima e para baixo, sempre na função e na correria. Graças a Deus, hoje nessa função. Então, eu vim de uma família cristã, de berço cristão, que nem a gente chamava, né, quando a gente era criança, né, vim da Igreja da Assembleia de Deus, criada desde pequenininho. Eu vim de uma família onde eu tenho 7 irmãos, eu sou a do meio, eu tenho 3 irmãos mais velhos e 3 irmãos mais novos. Então, assim, me criei na igreja desde pequenininha, escolinha dominical, vida de Deus, culto, aquela coisa toda. Uma história de uma família que aparentemente parecia que era perfeita, que tudo ia ser perfeito e que nem eu sempre falo para as pessoas, eu vim de uma família onde eu fui criada para crescer nos caminhos, para namorar, noivar, casar e ter uma vida em Deus. Só que nesse meio tempo, né, algumas coisas acabaram acontecendo que para mim, para a época assim, de adolescência, foi muito triste, porque o pai era empresário, bem sucedido, tudo, né, passou por umas perdas e falência, e chegou bem na época dos meus 15 anos, assim, até, que para mim foi uma coisa bem, bem triste, que me deixou muito triste, porque as minhas irmãs mais velhas, o pai fez uma festa para elas, e elas não queriam festa, elas nunca gostaram. Eu sempre fui a que mais gostava de festa, de brincadeira, de alegria, aquela coisa, elas eram mais reservadas. Então, o pai faliu, e aí é bem interessante porque que eu vou contar essa pequena história, porque ela veio ser tratada depois que eu voltei para os caminhos, por isso que eu tenho que falar dessa parte. Aí eu me lembro assim que o pai chegou pra mim e disse assim: ah, Tati, a gente dá um jeito, vamos fazer uma festinha pra ti. E eu disse assim: não, pai, não precisa, pode ser um presente. Daí ele disse assim pra mim: tá, mas o que tu quer? E eu me lembro até hoje que eu tinha ido na loja Colombo e eu tinha visto um 3 em 1 na época, eu queria aquele 3 em 1 e não peguei porque o 3 em 1 ele era R$100 a mais do que o valor da bicicleta. Daí eu falei: ah, pai, pode me dar uma bicicleta que eu aceito. E aí tá, daí o pai comprou uma bicicleta. Andei muito com aquela bicicleta. Só que aquela coisa da tristeza de não poder ter ganhado uma festa foi pela vida toda. Pela vida toda, até os meus 33 anos, que daí depois eu conto o porquê, que foi uma coisa muito marcante na minha vida. E na hora que eu tava vindo pra cá, eu tava lembrando dessa parte que eu achei que agora seria importante eu falar, né, pastor? Porque aquela vez que a gente fez a live, eu não tive a oportunidade de contar em detalhes, né? Então, aí o tempo passou, eu cresci, me afastei dos caminhos, assim, na verdade, eu não me desviei, que nem a gente chamava de desviado, eu não cheguei a me desviar. Na verdade, eu me afastei, parei de ir na igreja, parei de acompanhar o pai e a mãe, e o pai e a mãe também balançaram na fé, o pai passou uma fase bem ruim, assim, de uma falência, e o pai entrou em depressão. O pai chegou a passar fases assim que ele disse assim que o próprio Satanás aparecia para ele no quarto com uma corda na mão, dizia para ele: ah, tu tem que morrer, tu é um fracassado, tu não é nada. O pai passou uma fase muito forte, só que a gente não sabia que o pai estava tão doente assim. Aí passou o tempo, cresci e entrei para a escola, né? Fui fazer o ensino médio e comecei a estudar para fazer o magistério. E nesse meio tempo foi onde a minha vida começou a mudar totalmente. Aí onde eu conheci o pai dos meus filhos, que frequentava uma igreja, daí eu pensei assim, tá tudo ok, né? Ele é de igreja e aí vamos, né, juntos para a igreja, eu pensava.
Só que nesse meio tempo eu estudando, acabei engravidando, acabei desistindo do magistério. E aí a minha vida começou a virar de cabeça para baixo. Que daí na época ele queria estudar música fora, tudo, e aí vem aquela coisa da acusação que eu fiquei grávida para segurar ele. A mãe dele começou a me odiar, e aí eu queria esconder a gravidez do pai e da mãe, mas chegou uma época que não dava mais para esconder. Com 3 meses eu tive que falar para ela. Na verdade a mãe sempre soube, a mãe disse que olhou para mim e já sabia que eu estava grávida. Coisa de mãe. Daí tudo bem, peguei e fui morar, a gente foi morar junto, né? Só que eu com aquela coisa de achar que, tipo, eu errei, né? Tive relacionamento antes do casamento, então agora eu vou meio acertar. Então, pelo menos o meu meio acertar, já que o pastor da igreja dele não permitiu o casamento que eu estava grávida, a gente casou no civil. Então, eu me considerava até não tão pecadora, porque para mim, né, era um pecado aquilo que tinha acontecido, porque eu nunca tinha namorado ninguém, nem ele até na época. Então... Aí começou as brigas, e aí ele se afastou dessa igreja que ele estava e disse que a culpa era minha, né? E aí começou e foi a partir daí só briga durante muito tempo, entendeu? Tipo assim, ó, na gravidez toda a gente teve brigas feias, assim, né? Ele me batia grávida, entendeu? Tinha alcoolismo também, Tati? Não muito nessa época, não. Na verdade não foi assim o alcoolismo, foi uma revolta que ele teve, que ele parou de ir, tanto que ele levou, acho que depois disso, quase 1 ano ou 2 anos para começar a beber e fumar, né? Então, daí, depois que ele arrumou um emprego, que ele conheceu uma turma, assim, que ele começou a beber e fumar, daí o negócio foi piorando, entendeu? Então, havia brigas físicas, constantes, assim. Sim. E aí você apanhou grávida. Sim. Eu apanhei grávida, eu apanhei amamentando, eu apanhei de várias maneiras, entendeu? Foi bem, bem difícil, assim. E eu morava junto com o pai, quase dentro da casa do pai, a casa do pai na frente, a minha era colada, assim, num quarto, eu fiz uma casa, assim. Então, era aquela coisa, tipo assim, ó, eles ouviam, só que eu não pedia socorro, né? A mãe dele, que era a pessoa que mais vinha por mim assim mesmo, que ela aconselhava muito ele e tudo, né? E aí nessa época ainda tinha aquela coisa porque ele vai mudar, eu amo, e aí foi que fui ficando nesse relacionamento abusivo. E aí passou uns 8 anos passou, e aí eu fiquei grávida da Damaris, porque na minha cabeça eu pensei assim, eu fiz um planejamento meu, de tipo assim, agora eu vou ficar grávida e eu vou ter um filho ou uma filha, e aí meu filho não vai mais ser sozinho. Então nós vamos ser uma família. Eu pensava, nós vamos ser 3, vamos ser uma família. Eu não sei o que passou na minha cabeça que eu inventei que eu tinha que engravidar para o meu filho não ser sozinho. Aí engravidei, daí vem a Damaris, aí vem uma calmaria durante um bom tempo. Tipo assim, ó, a gravidez da Damaris foi super tranquila, né? Não teve violência, não teve nada. Ele deu uma mudada que eu pensei que seria uma mudança radical. E aí a Damaris ali 1, 2 aninhos, tudo tranquilo, uma paz, até começar de novo. Daí ele já estava, mesmo já alcoólatra, que eu considerava alcoólatra, porque eu me lembro que na época a gente tinha uma loja aqui na Brambila ali, né? E aí, como a gente trabalhava com produtos naturais, a gente vendia suco integral de uva. Então a gente comprava suco integral de uva para a loja, e aí ele comprava 8 galão desses de vinho. E aquilo ali não dava nem para 20 dias. E ele dizia que não bebia. Aí aquilo era a bebida do dia, e no fim de semana era a cerveja. Daí era fardos, 3, 4 fardos de latão, 12 latão. E aquilo ali foi cada vez piorando, porque a questão de falta de dinheiro por causa de bebida, tudo, né? E aí as brigas começou, foi ficando cada vez pior, assim, e meu filho já grande, né, vendo tudo, né? Então eu tava assim, saturada. Daí teve um dia que a briga nem foi tão forte, assim, de eu pegar e dizer, agora eu vou pedir socorro. Mas aquele dia eu tava assim, porque tipo, era 31 de dezembro. E eu não aguentava mais. Daí eu sempre dizia, porque eu tenho que parar com isso, eu não aguento mais essa vida, vou ter que dar um jeito. Daí foi o dia que eu peguei, ele começou a discutir,
E aí ele me empurrou assim, e aí eu peguei e revidei. E aí eu comecei a gritar de todas as formas, pedindo socorro, polícia, alguém chama a polícia. Daí naquele dia, graças a Deus, a polícia apareceu, tirou ele de casa, né? E depois dali nunca mais, assim, sabe? Pra mim, tipo, foi a única vez que eu tomei a decisão de dizer não mesmo, sabe? Porque aquele dia eu me senti protegida, assim, sabe? Tati, vamos dar uma palavra. Há muitas mulheres que apanham, sofrem violência doméstica de uma maneira, né, velada, calada, não falam nada. O que tu dirias para essas mulheres? Eu falo às vezes que eu não sei se o certo é usar a palavra, não vou dizer que é feminista, não é feminista, feminina. Que não importa quem está passando por isso daí, tem que denunciar, pastor. Sabe, eu não sei, as pessoas até dizem assim, porque eu creio que Deus possa restaurar, sim. Mas eu acho assim, que se a mulher, mesmo cristã, que esteja passando por abuso assim em casa, separa, que ele se converta e que se for para Deus restaurar, que Deus restaura. Só que assim, dentro de casa a pessoa junto não tem, pastor. Eu não posso dizer assim para você orar, porque eu acredito que uma pessoa se restaure assim, porque é uma prisão, porque eles fazem com que a gente se sinta prisioneira e culpada. Então daí tu apanha porque a culpa é tua, tu apanha porque se tu não falasse ou não fizesse tal coisa, tu não teria apanhado. Então como tu chega uma certa hora que tu pensa que tu é o culpado. Então daí eu pensava assim, tá, mas eu fiz tudo direitinho, tudo certinho, eu não fiz nada de errado, eu não falei nada demais. E aí, às vezes numa maneira de eu falar, que às vezes parecia ser uma maneira atravessada, daí ele já se engrossava assim e já começava as ofensas. Só que às vezes nem era motivo nenhum. Aí eu achava, por que eu fui falar assim? Né? Eu que iniciei. Culpa, sim. Etc. Então, como eu passei 12 anos da minha vida nessa função de não ter coragem, porque a gente se sente culpada, a gente se sente assim, eles fazem tu pensar que tu não é nada, que tu nunca vai ter ninguém, que a tua família não vai te aceitar de volta, que tipo assim, eu tô contigo, ninguém mais vai te querer, entendeu? E aí tipo a estima... Fazendo um favor ficar contigo. Isso. A estima da gente vai lá embaixo, porque daí tu se sente assim como... é mesmo, né? Ninguém vai me querer porque eu tô feia, porque eu sou isso, porque aquilo... É muito... Hoje, tipo assim, hoje, fora desse abuso, assim, eu enxergo e parece tão fácil sair dele. Quando eu vejo que tem uma mulher passando por isso. Dá vontade de arrancar elas da situação, mas não tem como tu fazer isso, porque é uma coisa que elas mesmas têm que enxergar. Porque, tipo, eu demorei pra enxergar. Eu demorei, porque eu achava assim, que ele ia ser a única pessoa que ia ficar comigo mesmo, entendeu? Que se a gente terminasse, ninguém mais ia me querer. Porque eu achava que ninguém seria capaz de gostar de mim. É muito estranho. Então, eu sempre aconselho assim, compartilhar com uma pessoa de confiança, sim, sabe? Porque tem mulher em casa, pastor, que apanha em silêncio. Tipo assim, muitas vezes eu apanhei em silêncio, sabe? Sem tipo, gritar, pro pai. Pro pai não ouvir, para os meus irmãos não ouvir. E aquela coisa do... Porque eu sempre dizia assim que ele era covarde, não só pelo fato dele me bater. Ele era covarde porque ele batia onde os outros não podiam ver. Entendeu? Tipo, ele nunca me bateu no rosto, ele nunca bateu onde alguém pudesse ver, ele sempre bateu onde as pessoas não poderiam ver. E aí eu escondia aquilo, eu ficava sempre com manga comprida no verão, assim, sabe? E bermuda sempre, nunca usei uma bermudinha mais curta porque as pernas eram cheias de hematoma, assim, né? Então essa parte, assim, é bem triste porque tu não consegue sair daquela situação. Vira um ciclo, né? Sim. A qualquer momento pode acontecer de novo e aí vai acontecer de novo. Sim. Se acostuma, né, a resolver a coisa na violência. E assim, pastor, o que acontece? Os próprios filhos, eles começam a te ver como se tu fosse a culpada. E eles fazem isso. Por exemplo, tu tá vendo ali, eu tive que fazer isso com a tua mãe porque olha o jeito que ela fala comigo na frente dos outros. Aí os próprios filhos acabam olhando a gente como se a gente fosse culpada. Tanto que a maioria dos filhos às vezes ficam ainda do lado do pai ainda abusivo.
ficam do lado do pai, porque eles conseguem fazer, eu não sei o que eles têm que eles conseguem fazer isso. Então foi durante 12 anos essa vida que foi uma vida de inferno, até onde eu tomei a atitude de fazer a denúncia da Maria da Penha. Nunca retirei, jamais vou retirar, é uma coisa que eu disse nunca, sabe, é uma marca que ele vai carregar pro resto da vida. As marcas que ele me deixou, que sumiram no corpo, a dele vai ficar sempre no nome dele pro resto da vida. Então sempre denunciar, porque tipo assim, ó, cada vez vai ficando pior. O meu começou com um tapa no rosto. Aí depois ele se ajoelhou, chorou e pediu perdão, e eu acreditei naquele perdão. E aquele dia, dentro do meu coração, há muitos anos atrás, eu tinha ainda 18 anos, a gente era namorado. Eu pensei assim, eu devia terminar, porque já pensou se ele faz coisa pior? Não, mas ele é de igreja, ele não vai fazer isso, né? Então o relacionamento terminou, graças a Deus, onde eu passei aí 1 ano e meio da minha vida feliz, sozinha com as crianças. Nessa época eu não tinha perdido meu filho ainda, né? E aí depois veio essa parte que acabou me trazendo para a igreja, que foi a parte da perda, né? Que foi Hoje para mim é tranquilo falar assim, e claro que tem partes no assunto da morte dele ainda que às vezes, se eu falo, me dá aquela engasgada na voz. Porque são coisas assim, tipo, que é relacionado ao passado no casamento, entendeu? Então, tipo, coisas que ainda eu me sinto às vezes culpada e culpo ele ainda por muitas coisas, né? E detalhes da morte dele, assim, não tem necessidade de eu falar, eu não sinto vontade de falar, embora as pessoas às vezes querem saber, né? Mas o importante, assim, é que eu creio no plano de Deus, né? Creio na libertação do meu próprio filho nessa situação, porque eu sempre entendi da morte dele que Deus estava preservando a vida dele para algo pior no futuro, sabe? Às vezes eu penso que eu mesmo quero me convencer disso, né? Mas às vezes eu penso às vezes que eu quero me convencer para não acreditar que ele foi o egoísta, sabe? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, às vezes eu olho para trás assim e penso assim, se ele não tivesse morrido hoje eu não seria o que eu sou. Às vezes eu falo isso e choca algumas pessoas, porque as pessoas às vezes não conseguem entender que não foi graças a ele ter, graças a Deus que teu filho morreu para te estar onde está, não é isso. A morte dele, que nem eu falo para as pessoas, a morte dele gerou vida em mim, gerou vida na minha filha, sabe? Então, e a morte dele foi o que me aproximou de Deus, assim, sabe? Foi o pior dia da minha vida, o dia pior, o dia que hoje, quando eu lembro, é como se eu estivesse numa janela assistindo. Eu não tenho a sensação do corpo presente, do momento, assim. Eu não tenho. Na verdade, assim, para as pessoas entenderem, o meu corpo presente, o corpo era presente o tempo todo. Tanto da primeira vez que eu vim na igreja. Tipo assim, eu levei muito tempo para sentir que o corpo era meu, assim, muito tempo. Eu falo assim que é muito estranho, mas é tão de Deus que Deus te tira aquela... Eu não sei, eu só dizia assim para Deus quando ele morreu, eu dizia assim, né? Claro que eu pedi perdão para Deus depois, minha irmã até disse assim, falou pro pai, deixa ela falar, deixa ela chorar, porque eu dizia assim, desgraçado, tu matou meu filho, agora tu vai me carregar pro resto da vida, porque agora tu não vai me deixar, conseguiu o que tu queria, sabe, como se fosse uma revolta. Claro que depois de um tempo eu pedi perdão para Deus e eu creio que ele não levou em consideração, né? Só que assim, a sensação que eu falo quando uma mãe perde um filho, e que não é só eu que tenho essa sensação, porque outras mães também têm, é que é essa mesmo, o corpo tá aqui, só que tu tá fora do corpo. É como se tipo Deus te pegasse no colo e ficasse cuidando da tua alma ali, e tu ficasse andando que nem um zumbizinho aqueles dias ali do luto, e depois quando tu, sabe, daqui a pouco tu se dá em si assim, nossa, passou um tempo. E demorou um tempo. Na verdade, acho que demorou, porque eu tive, como esse choque foi tão grande, eu tenho problemas com essas datas, assim, sim, né? Eu lembro assim, ele morreu em fevereiro, eu me lembro que a Estela ali, ele tinha 13, ele ia fazer 14, dia 3 de abril, e ele morreu dia 14 de fevereiro.
Então eu me lembro que a Estela foi ali em casa e orou comigo, um monte de gente foi de várias igrejas, muitas visitas eu tive. E a Estela vivia me convidando para vir na igreja. E eu não vinha, não queria vir de jeito nenhum. E ela me convidava, porque eu tinha um salão, ela era cliente lá no salão. Aí aquele dia eu procurei a Estela, né? A Estela foi lá me visitar outros dias, tudo, mas daí teve um dia que eu liguei pra Estela e falei, Estela, eu quero ir na tua igreja. Daí foi numa quinta-feira que eu vim, que tipo assim, a lembrança eu tenho umas lembranças assim de vir, eu vejo assim, ó, é como se fosse sempre uma quadra na frente, eu enxergo eu. Eu lembro de eu entrando na porta da igreja, mas como se eu estivesse me vendo ali daquela esquina. Entendi. Eu na porta da igreja me olhando lá no altar quando eu fui na frente. Eu me lembro que eu não conseguia erguer os olhos, então eu não lembro das pessoas da cintura para cima, eu não lembro do rosto dessas pessoas. Então, tipo assim, ó, foi um tempo muito difícil, assim, pastor. Eu achava assim que eu nunca mais ia sair daquilo. Não. Eu pensava assim, as pessoas diziam assim, quando a minha mãe morreu, o meu mundo acabou. E eu dizia assim, mas eu acho que quando a mãe morre não é tanto. Aí minha mãe morreu, eu pensei assim que meu mundo acabou. Eu pensava que eu nunca mais ia ser o normal. E depois que eu descobri que a morte de um filho é 1000 vezes pior, eu fiquei pensando assim, teve uma vez que eu dizia assim para Deus, eu preferia que tu todo dia acordar e todo dia tu levar minha mãe, todo dia a história repetir, hoje minha mãe morreu, amanhã minha mãe vai morrer, 1000 anos assim, do que um dia só levando meu filho. De tão diferente que a dor é. E ao mesmo tempo eu dizia para Deus assim, graças a Deus que a minha mãe não tá aqui para ver a filha dela sofrendo, vendo enterrar um filho. Porque tipo, a dor é tão forte que tu não quer aquela coisa ruim pros outros. Eu não queria nem aquilo pra minha mãe. Então eu agradeci a Deus que a minha mãe já estava morta, para ela não ter que ver a filha dela enterrando um filho. Porque a lei da natureza não era essa, né? E não é essa. Então, eu me lembro que comecei a vir na igreja, tudo, né? Foi uma fase bem difícil, porque eu só chorava. Aí eu vim conversar com a pastora Cândida começou a me ajudar e na época indicou a Carla para me acompanhar e aí eu comecei a me firmar na célula das gurias, da Karina, que é minha cunhada hoje, e fiz o retiro, né, que o retiro assim, retiro traumatizante assim para quem fez e para quem trabalhou, né, porque era só choradeira. Hoje eu lembro assim, eu fico pensando, coitada das obreiras, coitada das pessoas assim, porque eu fiquei marcada lá como aquela que chorava o tempo todo. Tu é a Tati, tu que fez o retiro comigo. Eu, fiz o retiro contigo. Assim, eu lembro de ti. Então, tipo assim, eu chorei o tempo todo. Eu berrava. Olha, coitada delas, eu fico pensando hoje, sabe? Mas daí... Foi um tempo de cura, o retiro assim? Foi. De confronto? Sim. Foi porque daí cada atividade que a gente fazia era uma maneira de eu pegar e descarregar a minha ira, entendeu? Sim. E aí eu cobrava ele de tudo. E comecei a melhorar. E aí comecei a frequentar mais a célula com as gurias e comecei a fazer amizade com um monte de gente na igreja. Aí vem o Veredas logo em seguida. Aí o Veredas foi o desfecho para minha cura, que eu falo, né? Porque, na verdade, o processo... Na verdade, o que aconteceu? Na verdade, eu não sabia se eu ia ser curada de um luto. Eu não sabia. E o Veredas daí foi o desfecho. Tipo assim, no Veredas eu aceitei a cura e depois vem o processo, né? Então, no Veredas, o Veredas foi muito legal, assim, porque as ministrações também, né? E a última ministração foi demais, assim, porque... O Veredas estava quase acabando e eu tinha aquelas coisas minhas guardadas, pessoal da minha vida. E eu contava o relógio e dizia, meu Deus, vai acabar, eu preciso conversar com ela. Daí foi que eu conversei com ela. E aí foi a primeira vez assim foi a primeira vez que eu tive alguma coisa diferente de crente, que eu dizia, porque fui criada numa igreja que as pessoas diziam assim, porque eu tenho visão. Eu falo em línguas, eu tenho sonhos, e eu nunca tive isso, sabe? Ser criada na igreja, mas não conhecer, sabe? Aí eu me lembro assim que quando eu conversei com ela, assim, eu me lembro direitinho que eu enxerguei ali na igreja, dentro da igreja, era muito, muito lindo, assim. O altar ali de baixo era como se fosse as mangas, era como se fosse a barra de uma roupa linda, branco, tão branco que chegava a ser transparente.
e era como se Jesus estivesse com os braços abertos, aquilo era imenso, que cobria todo o altar, e eu me lembro que eu via a Damaris rolava de branco naquelas vestes, porque eu não conseguia entender, porque eu enxergava aquilo, sabe? E aí eu via aquilo e eu fazia assim nos olhos, eu não parava de enxergar, e aí eu, nossa, sabe, tipo assim, que as pessoas crentes veem, que acontece com as pessoas crentes, porque eu só tinha experiência de ir em igreja. Daí eu me lembro que eu tive essa visão assim, e me senti assim, agora eu tenho que tocar minha vida. Daí eu comecei a correr atrás, né, pastor? Comecei a correr atrás, eu comecei a me engajar em um monte de coisa, e eu preciso encher a cabeça, preciso fazer coisa, porque daí como eu comecei a me sentir tipo a crentona, porque eu tive aquela visão, agora eu sou convertida, porque eu achava assim, porque eu me criei na igreja, eu não preciso aceitar Jesus, eu já tenho Jesus, eu não entendia que eu tinha que fazer uma confissão. E aí agora eu sou crente, né, tive visão. Daí eu comecei a buscar um monte de coisa, assim, sabe, corri atrás sempre, e comecei a me envolver com célula, e me firmar nas coisas, e ajudar na limpeza, na organização da igreja. Estar ativa. Isso. Tati, dentro do processo, a gente chama cura de um processo. Um milagre é uma coisa que acontece na hora, instantaneamente. Aquele que não andava passa a andar, o que não enxergava passa a enxergar, por exemplo. Mas a cura de um trauma, né, em que você tinha alguns traumas, tanto do casamento como da perda precoce de um filho, você chegou arrebentada na igreja. Eu lembro de você chegar na igreja trazida pela mão, pela Estelinha. E lembro também de ter orado contigo no primeiro culto, mas realmente você era um zumbi, porque a gente falava contigo que tu tinha uma ausência de pessoa. Sim. Mas entendíamos perfeitamente que a dor ainda era muito forte e que a tua vida estava, né, desnorteada, sem propósito. Aí veio o retiro, né, veio o Veredas Antigo, o envolvimento nas coisas de Deus. Então nós estamos também recapitulando isso para dizer, será que isso vai passar? Né, você que está nos acompanhando, uma dor tão profunda como uma mãe perder um filho, verdade? Todas as dores, elas não são iguais, mas elas são passíveis de serem tratadas, curadas por um processo. Sim. E Deus vai trabalhando, não é tudo de uma vez assim, olha, não, são várias curas, várias cirurgias, são várias intervenções de Deus. E voltando aos 15 anos, que foi uma parte da cura. Aí sobre cura daí, só para dar uma frisada, pastor, na verdade, hoje eu vejo a moral da cura de um ser humano, servo de Deus, pelo menos, eu vejo na minha leitura, assim, tu tem que querer a cura. Porque assim, eu me via sempre a vítima, coitadinha, a escolhida da família Ramos, que Deus resolveu fazer do unité, quem vai perder o filho é você. Com tantas irmãs com filho, era ele. Então, tipo assim, eu me via só eu a vítima. Eu era coitadinha, eu era vítima de todo mundo. De todo mundo eu era vítima. Quando eu parei de me enxergar como vítima e como, tipo, privilegiada, escolhida para alguma coisa, aí eu aceitei. Aí, tipo assim, a perda, ela tem cura, pastor. Entendeu? Quando tu entende que tipo assim, é temporário, por mais que demore, é temporário. E eu não me aceito sentir saudade, eu não aceito sentir dor, tanto que sábado passado, dia 3 de abril, ele tá fazendo 21 anos. Eu não aceitei ficar mal, não aceito mais. E aí, tanto que uma amiga minha mandou mensagem, disse assim, ai Tati, eu sei que hoje é um dia difícil pra ti. Eu disse, não, tá tudo bem. E quase que eu escrevi assim, morto não faz aniversário. Sabe? Às vezes dá vontade de dizer, porque na verdade, tipo assim, na verdade ele morreu com 13 anos, é com essa idade que ele morreu. Eu pensava assim, ele vai continuar fazendo aniversário, não vai fazer aniversário. Então, na verdade, assim, eu não me apego em data da morte, eu não me apego em data de aniversário, eu não me apego nessas datas. Por quê? Porque, tipo assim, eu não aceito continuar doente. Entendeu? Então, tipo assim, quando tu te apega naquela data que tu tá ali cuidando no calendário que agora ele estaria fazendo aniversário, que agora é a data da morte, tu acaba ficando prisioneiro daquilo ali. Entendeu? É uma página virada, aconteceu, ele viveu comigo esse certo tempo, Deus levou, só que tipo assim, eu também tenho uma vida para viver, a minha filha tem uma vida para viver, e muitas pessoas precisam de mim. E hoje eu vejo assim, uma cura, um processo também, porque tipo,
pelo fato de ter tido depressão e estar sendo tratada nisso, e a depressão não foi por causa da morte, então eu queria deixar, né, isso, né, que foi outras coisas, mas foi tipo aceitar sair do lugar de vítima, entendeu? Tem que sair do lugar de vítima. Aí voltando à história dos 15 anos, foi muito legal, que foi um presentão de Deus daí, que foi assim, lá no retiro, depois que eu fiquei sabendo, né, lá no retiro, eu me lembro que eu falava muito isso, sobre ter ficado magoada com o pai, porque meu pai foi falir, por que tu faliu meu pai, Deus, quando eu quis fazer 15 anos, que tu botava a culpa em Deus, isso. Aí eu me lembro que eu falei muito isso, e aí as obreiras lá tiveram uma ideia de fazer uma festa de 15 anos surpresa pra mim. Daí inventaram lá na casa do senhor que era para ser uma festa, a fantasia de obreira do retiro. E que a Carla ia ir de princesa Esther, parece? Sim. Isso, né? E aí as discípulas da Carla iriam de princesinhas. E aí que era para me escolher um vestido e não sei o quê. Aí a Carla foi comigo, eu peguei um vestido lá. Engraçado que eu fui direto, claro, que a Carla sabia, né? Óbvio, a mulher já tinha até separado um vestido cor-de-rosa de 15 anos. E eu botei o olho naquele vestido mesmo e, ai, Deus do céu, eu vou usar um vestido de 15 anos. Eu vou usar um vestido de 15 anos. Aí peguei um sapato que eu tinha, que era um sapatinho alto lá, que eu não usava mais, eu colei glitter nele, fiz uma roupa para damas de princesinha. Aí fui toda faceira lá. Aí, daí cheguei lá na casa do senhor, foi bem legal, foi bem de Deus, assim, porque na época, assim, que eu questionava muito Deus pela perda do meu filho, eu dizia assim para Deus, ai Deus, porque o dia que eu casar, como é que meu filho vai me levar até o altar? E aí, daí aquele dia era a minha festa, aquele dia foi o teu filho, daí o Josué, tava parado lá na frente de terno esperando eu, daí me levou até a porta, daí eu fiquei certo, ele tava buscando todas as gurias na porta, né? Aí quando eu entrei lá, era festa de 15 anos surpresa, assim, pastor, aquele dia assim, nossa, aquilo lá, tipo assim, até hoje me emociona. E eu falo assim, que às vezes testemunhar não é só contar a parte ruim do que te traz para a igreja, é contar as partes boas que acontecem contigo quando tu tá na igreja, entendeu? Então aquilo ali para mim foi super marcante, assim, eu me lembro que o pai... A primeira pessoa que eu olhei foi o seu Adolfo sentado lá, e eu fiquei pensando, o que o seu Adolfo tá fazendo aqui? Isso é uma festa de, né? E aí quando eu vi o pai saiu de trás da porta, assim, ai Tati, tua festa é surpresa de 15 anos, daí ali eu desmoronei. Ali, só quem vê as fotos hoje em dia vê, não tem uma foto que eu não tirei chorando. Aí eu tive foto de 15 anos, eu ganhei presentes, eu ganhei o som. Tudo, o som daí é outra parte que eu vou contar agora, que foi muito de Deus também. Daí, foi muito legal, pastor, tipo, lembrancinha de 15 anos eu tinha, eu tenho até hoje guardado as lembrancinhas. Aí, daí eu, de tarde, antes de eu ir pra festa, até foi a história do som. Eu me lembro que quando eu tinha célula lá em casa, eu escutava o rádiozinho, botava num CDzinho pequenininho e a gente cantava, e a Deise morava com a gente, a minha irmã caçula, né? Aí a Deise pegou e me ligou de tarde, disse assim, ô Tati, vai um caminhão fazer uma entrega aí em casa, tu recebe pra mim que é do Moisés. Aí eu, pensei que era, né, do Moisés ali, recebi e olhei, tava uma caixa assim, um desenho ali do mini system, peguei, deixei no cantinho da porta dele, entrei pra dentro de casa, daí a Deise me ligou e disse assim, ô Tati, chegou a encomenda do Moisés? Eu disse assim, chegou, é um mini system, Deise, tá, botei ele na porta, ela disse assim, não é do Zé. Aí eu disse assim, é de quem? Ela adivinha de quem? Aí eu disse assim, daí eu peguei e comecei a chorar. Aí ela disse assim, por que tá chorando, guria? Eu tô te dando um rádio melhor pra te cantar, pra parar com essa voz horrível, com aquele rádio, de repente esse rádio vai abafar a tua voz, ela falou. Aí eu disse assim, não, Deise, eu tô chorando porque, quando eu tinha 15 anos eu não pude ganhar a festa e eu não pude pedir o 3 em 1 pro pai, que era muito caro, e agora tu me deu um mini system. Daí a Deise deslanchou a chorar, porque tipo assim, a Deise não sabia, não tinha como. A Deise é muito nova para lembrar desse trauma que eu tinha, assim, ela nem pai sabia dessa história do som. Pastor, aquilo ali, assim, pra mim, eu chego a ficar com o coração batendo, assim, porque hoje eu tava em casa pensando, assim, e disse assim, porque tipo assim, às vezes, pastor, testemunhar é lembrar das coisas boas que Deus faz, sabe? E tipo assim, e eu tenho dificuldade para falar, o senhor sabe, a Samu sabe, do nervosismo que eu tô. Carla ligou de manhã, orou comigo, falou,
Só que, tipo assim, ó, sabe o que eu gosto nos testemunhos? É lembrar das coisas que Deus faz e que tu esquece, sabe? Sim. E na hora que eu tava tomando banho, eu disse assim pra Deus, Deus, me perdoa porque eu sou uma ingrata. Porque, tipo assim, pô, o testemunho é a forma de gratidão, entendeu? E aí, daí eu peguei, vim assim, me arrumei, e aí fiquei pensando assim, eu vou arrumada, porque eu não ando arrumada, eu ando do jeito que eu gosto de andar. Eu vou arrumada e vou com esse vestido, que esse vestido tem uma resposta de Deus, pastor. Esse vestido foi muito interessante. Esse vestido eu tava no Renovão. Aí uma irmã chegou pra mim e disse assim, Tati, eu tô tentando falar contigo desde o ano passado, eu não te vejo, guria, tu só sai, eu te vejo, tu saiu, tu entrou, e eu tenho um negócio pra te dar, tá no meu carro faz um tempão, meu marido tá dizendo que tu não vai entregar pra ela, daí eu disse, eu não consigo ver ele, não sei o que. Ela disse, tu fica aqui que eu tenho que te dar um negócio. Daí eu peguei e falei, morrendo de curiosidade, porque eu sou super curiosa, né, eu falei, mas o que essa mulher tem pra me dar? Daí ela pegou e trouxe a sacolinha e disse assim, Tati, olha só, eu vou te contar por que eu tenho que te dar esse vestido. Eu comprei esse vestido pra mim, só que olha meu tamanho, eu sou super baixo, esse vestido ficou enorme, ficou apertado. E aí eu peguei e falei pro meu marido, tem que ir lá trocar esse vestido, porque como é que eu comprei o negócio? Eu peguei o vestido e ainda trouxe o vestido assim. E aí ela disse assim que foi orar e Deus falou pra ela, não, tu não vai trocar o vestido, tu vai dar pra Tati. Aí ela ficou assim, disse assim, como que eu vou dar pra Tati? Vou chegar nela, vou dar um vestido pra ela, né? Não, tu vai dar pra Tati o vestido, mas e se ela não quiser, não couber nela, daí tipo, não interessa, tu vai dar pra Tati. Aí, e foi bem no Renovão. Foi muito legal, porque no domingo eu vim pro Renovão, trabalhei, corri, desci, subi. Na segunda-feira ela veio e me entregou. E aí ela disse assim, contou, né? Porque Deus mandou te dar, não sei o que tu vai fazer, Tati, se tu vai usar, se vai caber em ti, se tu quer dar pra alguém, mas assim, eu só tô obedecendo Deus, não sei o que ele quer dizer com isso, mas tá aqui o vestido. Daí começou a me dar aquele tremor, que daí tu sente assim, tipo, Deus falando, né? Daí fui pra casa nada, pastor, desci ali no brechó, fechei a porta, chamei a Letícia, chamei a Carla e a Marinette. Gurias, olha só, ganhei esse vestido. E mostrei pras gurias, botei o vestido assim, perfeito. Eu disse assim, meu Deus, nem eu compro um vestido que coube tão perfeito em mim. E na terça-feira o senhor foi pregar, no final lá, o senhor falou bem assim, o senhor foi contar uma história, um pedaço de uma história de uma irmã que não tinha um vestido para vestir. O senhor lembra disso aí? E aí alguém mandou dar um vestido para a mulher. E aí tá, tudo bem, o senhor ficou falado, tava com a câmera na mão, batendo foto, fiquei parada, ouvindo, que interessante a história, parece até eu pensei, mas eu tenho bastante vestido, mas tudo bem, né? De repente não tem nada a ver com o que o pastor tá falando. Daí o senhor começou a falar assim, o senhor olhou para mim, o senhor não sabe, mas o senhor olhou para mim, o senhor disse assim, porque o vestido significa vestes novas. Daí quando o senhor falou aquilo ali, pastor, nossa. Aí eu disse assim, Deus, vestes novas, não tem nada a ver o vestido, tá entendendo, pastor? Era só tipo assim, às vezes eu falo assim que Deus tem que desenhar pra mim, entendeu? Tem que desenhar, tipo assim, ele usou a irmã deu o vestido, não entendeu a história do vestido. Eu não entendi a história do vestido, eu sabia que era Deus falando, mas eu fiquei pensando assim, né, não é duvidando, mas que um vestido? Tem tanta coisa que ele pode falar comigo, por que ele vai falar de um vestido? Daí quando o senhor falou das vestes novas, assim, pastor, na hora, assim, e aí eu fui na direção dela, cutuquei ela por trás, ela disse, Tati, olha o que Deus falou pra ti, Tati, ele tá te dando umas vestes novas, ele tá te dando umas vestes novas, assim. Aquilo ali foi muito emocionante, eu botei o vestido em mãe, em homenagem a ti, tu sabe quem é. Eu amei o vestido, pastor, perfeito, assim, sabe? As vestes novas, tirando as vestes de tristeza, tirando as vestes de luto. Sim. E recebendo vestes de alegria, né, de unção nova. Sim. Hoje eu falo, pastor, hoje eu tento pensar, às vezes, assim, eu penso assim, que a gente fala, eu e essa mulher falou em luto esses dias ali na sala ali. Eu disse pra ela, a gente falou de luto, eu não sei mais identificar se eu ainda tenho um luto. Mas eu acho que não, eu acho que eu não tenho. Eu falo que eu acho que a fase do luto, aquelas 5 fases do luto, foi bem lá no início, e depois viver um dia de cada vez, fui vencendo, mas eu acredito que hoje eu não vivo mais o luto, pastor, porque assim, eu não sei, cada mãe, cada pessoa que perde tem uma maneira de lidar com a morte, sabe? E eu lido com a morte assim, eu prefiro não olhar fotos, eu prefiro não falar no assunto, eu agradeço a Deus pelo tempo que ele viveu, só que tipo assim, acabou, eu não tenho mais o que fazer, eu não posso me apegar naquilo ali, então eu acredito assim que eu não estou mais em luto,
E também eu acho que um luto saudável não pode passar de um ano, né? Eu acho que tem um certo tempo que tu passou de um ano, tu já tem que começar a se preocupar com aquilo ali, né? E graças a Deus, assim, hoje eu tô bem e muita coisa, assim, que Deus tem me dado e essa questão de estar trabalhando hoje em dia nas mídias, assim, pra mim tem sido maravilhoso, né? Vamos falar um pouquinho do presente. Eu lembrei da história da minha avó. Minha avó perdeu o meu avô, eu tinha 5 anos de idade. E ela veio morar perto do meu pai e do sepultamento eu não tinha mais visto ela. Quando ela desembarcou do caminhão de mudança, ela estava toda de preto, todas as peças pretas. Eu me agarrei na perna da minha mãe, a minha avó parecia um espantalho. Porque ela ficou um ano inteiro toda de preto. Ela nunca trocou uma outra cor, se não fosse preto, era horrível, ela não ria, ela não fazia, não tinha rádio, não via rádio, televisão, nada. Era assim, um ano. E aí a minha mãe disse, tá de luto. Aí o meu pai usava uma pecinha preta costurada na camisa. E a minha família era catuqueira, mistura de católico com batuqueira. Então, a parte católica tinha essa questão do luto. E aí não podia ir em baile um ano inteiro, nada assim. Era uma coisa tal. E a minha avó demorou a passar aquela fase assim. Eu digo que o luto, ele precisa ser vivido. Ele não pode ser negado, nem assim, atropelado, dizer, fazer de conta que não. Ele precisa ser enfrentado, ele precisa ser falado, precisa desabafar, precisa dizer que está doendo. Nosso Deus é um Deus que se importa com a nossa dor e nós podemos dizer, Deus está doendo. Mas também a dor não pode ser para toda uma vida. Tem um momento que a gente diz stop. Agora tem que trocar de fase. E nós queremos, nessa última parte da nossa testemunho, falar sobre essa troca de fase, onde você se torna uma pessoa proativa, né? Começou a se envolver com as coisas de Deus em várias frentes. Sim. E eu já fui de tudo um pouco. Eu já fui coralista. É mesmo? Já fui coralista. Eu já fui de tudo aqui nessa igreja, de tudo. Olha, a única coisa que eu não participei ainda foi do retiro masculino. Não tem como, esse é a única, não tem. Talvez só para cozinhar, né? Quando tiver a oportunidade, as mulheres cozinhar, talvez eu participe. Mas eu já participei de tudo, pastor, já fiz de tudo, assim, antes eu fazia para encher a cabeça mesmo, para não pensar. Hoje não, hoje é diferente, hoje eu faço assim porque eu gosto de fazer as coisas, envolvida de novo com Amor e Movimento, eu gosto dessa questão de fazer... O que é o Amor e Movimento? Amor e Movimento é um grupo de evangelismo, ajuda os moradores de ruas, pessoas carentes, a gente faz alguns tipos de festinha para crianças carentes também. Algumas pessoas de dentro da igreja também a gente tem alcançado com algumas que nem Páscoa, Natal, assim, a gente tem bastante projeto também. A Vaninha também, com essa questão dos moradores de rua, tem bastante projeto para Porto Alegre também. Eu gosto dessa coisa de organizar, estar junto ali, criar, inventar, né? Roupas. Isso, as roupas também a gente separa para entregar. E tem sido bem bom, assim, né? Pro grupo todo, né? Nós fazendo esse trabalho aí para a igreja também. Eu já fui líder de célula, minha célula chamava Veredas dos Justos. Deixa eu ver mais o que eu já fiz nessa igreja. Na verdade, eu fiz de tudo, né, pastor? De tudo, tudo envolvida com setores, organização, decoração, cerimonialista também, que agora não está ninguém podendo casar. Eu amo ajudar a fazer os casamentos, adoro fazer o cerimonial. O brechó da igreja, de tudo, pastor, porque tipo assim, eu não dava para parar e eu sou hiperativa. Mídias. Sim, agora a novidade do ano é isso, né? A pandemia foi ruim para um monte de gente, para mim foi uma maravilha mexer com o que eu gosto. Então, tipo, ajudar a fazer as gravação, edição, e gravar os testemunhos, e gravar as salas de aula, tudo assim, ó. Tudo nessa função de mídia. Você fez um curso prático de teologia de 2 anos? Sim, também fiz o seminário de teologia 2 anos em Gramado, né? Agora, sim, graças a Deus terminei, fiz uma formatura que eu não ia fazer e acabei fazendo. Então, pra mim, assim, ó, tô sempre inventando. E agora você está realizando um outro sonho? Sim, agora um sonho que eu dizia assim, ó, que um doido quer cuidar de outro doido. Aí agora eu descobri que eu não sou mais doida. Olha. E que realmente, assim, Deus preparou tudo isso pra mim, assim, que não foi uma coisa, da noite pro dia, não é do nada que eu resolvi fazer psicologia. Eu já aproveitei e que nem assim, eu quero agregar isso. E que pra mim, assim, é como se eu descobrisse agora. Eu descobri que a religião e a psicologia, elas têm que andar junto.
junto, assim, sabe? Porque depois que, com esses 2 anos que eu fiz de terapia, assim, que eu tô fazendo acompanhamento, e aí tu tá firmada, aquela coisa, e a igreja junto e em comunhão, a melhor coisa que tem, pastor, tipo, sabe, as pessoas poder entender que às vezes não é só coisa assim, não é só espiritual, às vezes tem uma doença na pessoa e a pessoa não sabe, a gente não pensa. Eu pensava às vezes, teve vezes assim que eu pensei assim, é só coisa da minha cabeça, não é nada, mas eu tava pirando, surtando, até uma amiga minha chegar lá em casa, depois de eu ficar quase 2 anos sem uma luz no banheiro, porque pra mim não precisava de lâmpada no banheiro, eu conheço meu corpo, eu sei me limpar, sei tomar banho, não precisa de lâmpada. E aí a minha amiga chegou lá um dia, pegou uma cadeira, subiu, botou uma lâmpada, e aquilo me deixou irada. Eu fiquei muito brava com ela. Eu disse assim, quem mandou tu botar lâmpada? E se eu quisesse botar, eu tinha botado. E aí foi quando deu estalo, eu disse assim, por que eu não me... Pô, a Damaris ali, dentro de casa, usando o banheiro sem lâmpada. Aí foi onde deu o estalo que eu descobri que eu tava... E aí, claro, né, pastor, só que é aquela coisa, né, uma coisa tem que agregar a outra, né? Sim. Não adianta tu pegar e encher, ir no psiquiatra se encher de remédio, ir na terapia se encher de coisa e não tá forte também na fé, né? Tem que estar, a igreja tem que estar junto, tem que agregar junto. Então, para mim, está sendo uma experiência bem difícil, muita leitura, mas graças a Deus vou conseguir conquistar mais um sonho que é psicóloga daqui a uns anos. Tati, dá uma palavra final para quem está nos ouvindo, alguém que venceu e continua vencendo todos os dias. Assim, um versículo que Deus me deu de presente, lá num congresso jovem, lá no sítio das aranhas. Nunca mais vou esquecer daquelas aranhas, mas a palavra foi falada lá. Deus me deu Isaías 61. E hoje eu vejo que realmente que Deus vai me levantar e tá me levantando aos poucos para ajudar as pessoas, né? Ajudar aquelas pessoas que estão caídas, né? Ajudar as pessoas que estão precisando de uma palavra, precisando de um conselho, de uma oração, sabe? Por mais que eu tenha um pouco de dificuldade de falar, as pessoas pensam que eu não sou tímida, mas eu sou super tímida. Então, assim, eu vejo, cada vez parece assim que eu vou às vezes fugindo das coisas de Deus, porque eu tenho um pouco daquela coisa eu não vou falar medo, mas acho que é temor de não sair falando qualquer coisa, né, pastor? Então, eu vejo assim que Deus me deu Isaías 61, assim, porque Ele fala pra mim e me chamou de Carvalho, e eu vou ser Carvalho, e é pra isso que Ele tem me levantado, pra ajudar as pessoas que estão fracas, caindo também, e ajudar as pessoas a se libertar, sabe? A libertar daquela mente de prisão que nem a minha vivia, libertar de relacionamentos abusivos e ver que com Deus as coisas, as pessoas pensam assim, não é tão fácil, né? Não é tão fácil, mas tem que correr atrás. Não é só chegar e achar assim, minha vida vai mudar agora da noite pro dia. Não é? Tu tem que te esforçar, tu tem que correr, tu tem que buscar, porque o negócio não é assim, no instalar de dedo, tem que querer. Então, é isso daí, eu tô aqui para ajudar, né? Tô aqui para servir e agradeço o Senhor também, a Igreja Seara, por ter me dado a oportunidade de estar trabalhando assim com vocês, uma eterna gratidão, né? Uma eterna gratidão, não tem preço assim. E hoje, daquela que ajuda a entrevistar, eu sou entrevistada. Você, Tati, nossa irmã, uma flecha de atividade aqui na igreja que exala muita alegria, mas foi importante que ela hoje testemunhasse um pouco da sua história, das suas lutas, mas hoje dos sonhos e das conquistas. Que o testemunho dela tenha te ajudado e te convidamos para na próxima semana, na próxima sexta-feira, nos acompanhar no próximo testemunho da semana. Tati, muito obrigado. Obrigada, pastor. Deus abençoe Amém. a todos. Tchau, tchau.